Fala, povo de Deus, a gente está aqui no nosso primeiro ArcaCast aqui da Paz Lagoa e hoje eu tenho a honra, nesse Dia das Mães especial, de trazer aqui uma irmã muito querida. Ela é a pastora Lohane, casada com o reverendo Pedro, mãe de 3 crianças lindas. Ela faz parte da equipe pastoral, né, da Anglicana Trindade, lá em Vitória do Espírito Santo. E está aqui para compartilhar com a gente um pouquinho sobre sua vida, sobre sua história, sobre o ministério. Bem-vinda, Lohane. Obrigada, E eu gente. queria começar perguntando, eu vou fazer uma pergunta bem básica. Quem é Lohane? Como foi que Lohane conheceu Cristo? Como foi que Lohane chegou na fé? Nossa, essa pergunta é bem básica, não tem nada de básico. Ai. Então, a história é uma história longa, digamos assim, né? Mas eu cresci em um lar cristão, mas a minha mãe e meus pais, eles me criaram na Igreja Católica Romana. Então, mesmo sendo da Igreja Católica, a minha conversão foi na Igreja Católica, sim. E eu cresci dentro desse lar e eu sempre estava servindo na igreja. Não era o católico padrão, digamos assim, que eu sempre servia, estava presente em todos os ministérios, enfim. E inclusive era ministra da Eucaristia na Igreja Católica, mesmo muito jovem, tinha um monte de senhora e já estava ali, de certa forma, já estava ali presente. Então, a minha história mesmo começou na Igreja Católica. E aí depois, junto com Pedro, foram várias nuances da nossa história. Depois que a gente casou, aí a gente estava primeiro, inclusive, com a Igreja Batista, a partir do Ministério Universitário que a gente desenvolveu. E aí depois a gente conheceu o atual Bispo Eric, e aí as nossas histórias se cruzaram. Para ser assim, bem resumido, as nossas histórias se cruzaram e aí a gente veio para a Igreja Anglicana. E você já conhecia o Pedro desde a infância, né? Vocês já namoravam desde a adolescência? Desde a infância, não. Desde a adolescência, por aí? Tinha uns rolos assim na adolescência. E a gente se conhecia desde pequenininho, desde uns 7 anos de idade. A gente era vizinho de porta. Então a gente brincou muito, cresceu junto. Teve um tempo de amizade, depois a gente também deu uma brigada, separou a amizade, distanciou um pouco. Mas aí as nossas famílias, elas compraram um terreno juntos na casa de praia. Então, com o tempo, a casa foi crescendo e a gente também. E aí depois a gente retomou o contato, enfim. E aí a gente tá aí, casado com 3 filhos hoje. 3 bênçãos, uma família que é uma bênção, né? Da nossa comunidade de fé anglicana, que tem feito realmente diferença, né, na Igreja Anglicana no Brasil, essa família. Mas veja só, como é que Lohane, então, descobre aí... Tudo bem, Lohane entrou aí na fé, junto com o seu esposo, e como é que Lohane descobre o ministério dela? Ó, a partir de agora, eu sinto que Deus ele tem um chamado específico para minha vida, né, e eu vou ser uma pastora na casa do Senhor. Como é que isso chega para você? Então, isso não foi algo muito simples e nem fácil de acontecer, assim, né? Principalmente lá no Sudeste, que a gente não tem tantas referências femininas no pastoreio. Então, aqui no Nordeste, a gente ainda tem mais presença de pastoras. Então, lá na Igreja Anglicana de lá, a princípio era o Eric Pedro, e fora da Igreja Anglicana também a gente não tem essas referências femininas em outras denominações, assim. Então, realmente era difícil eu ter alguém em quem me inspirar e ter a possibilidade de me pensar uma pastora, digamos assim. Então, eu desenvolvia meus trabalhos lá na igreja, eu servia em diversos locais e eu precisei de literalmente um empurrão do bispo e do reverendo Pedro para dizer para mim, olha, você já desenvolve atividade de pastoreio, você já exerce uma influência na comunidade, você precisa aceitar e desenvolver esse chamado seu. E aí, a princípio, foi um susto, porque foi algo que eu não esperava, digamos assim, nunca foi algo que eu desejei, mas foi algo em que eu via que Deus, de fato, vinha me conduzir da vida inteira para isso, assim, sabe? Repensando toda a minha história, desde a Igreja Católica. Então, eu creio que Deus foi me colocando nos lugares... De certa forma, já estava ali, né? Exato. E assim, é tão interessante, porque muitas vezes a mulher, ela não se vê, né? Sim. Nesse papel. Ela sempre está à espera, né? E, de repente, quando você menos se dá conta, peraí, eu já estou exercendo esse papel, né? E como é esse desafio?
Um exemplo, você falou que não tem muitas referências mulheres ali na região de vocês. E como é esse desafio? Porque agora você passou a ser referência. Você é mulher, é uma pastora, e aí passou a ser referência, né? Você, a Léo, enfim. E como que é isso para vocês? Você tem observado, por exemplo, outras mulheres chegando nesse patamar de despertar para o pastoreio lá na região de vocês? Eu acho que aos poucos as mulheres, elas têm encontrado alguém em quem se espelhar, não sei se seria essa palavra, mas hoje, por exemplo, na nossa igreja, na nossa equipe pastoral, a gente tem inclusive mais mulheres do que homens. Uau. Nessa proporção, digamos assim, né? Então, a gente vem vendo os frutos disso. Então, eu acredito que, de certa forma, eu e a Léo, a gente tem sido uma influência, assim, porque, afinal de contas, você ter alguém ali te dá brechas e margem para você conseguir se ver nesse lugar também, né? É a questão da representatividade mesmo. E aí você começa, não, poxa, será que realmente o meu serviço aqui, tudo que eu já faço, será que isso não é um chamado de Deus para mim? Sim. Então começa a conseguir se pensar nesse lugar. Então eu acho que, sem dúvida alguma, às vezes vem o peso disso, assim, né? Tipo, caramba, eu, de certa forma ali, que responsabilidade, né? Tô né? exercendo ali alguma influência ali, né? Mas com a graça de Deus, eu creio que Ele, só Ele mesmo, para nos sustentar e nos dar a força necessária para conseguir ocupar esse lugar com a responsabilidade e exercer isso da forma como merece ser feito, com muito zelo e cuidado, assim. Amém. E uma coisa, vê, a gente tá aí às vésperas do Dia das Mães, na verdade eu acho que esse podcast vai ser lançado amanhã no Dia das Mães, né? A gente tá gravando um dia antes. E qual o desafio? Porque você tem 3 crianças ainda, né? São 3 crianças ainda. E aí, qual é o desafio, assim? Porque, vamos combinar, a gente mãe paga um dobrado. Eita. E tem que ser mãe, tem que ser profissional, e tem que, né, fazer tudo isso. E isso, de fato, não é um peso. Pelo menos eu não acho que seja nenhum peso. Eu vejo a família da gente como um ministério. Né? Eu acho que o nosso primeiro ministério, como a gente costuma falar, né? É no seio familiar que a gente trabalha o nosso caráter, que a gente trabalha tantas questões que Deus tem, né, na vida da gente. E quais são os desafios? Porque aí você se torna pastora, cuidando de outros filhos, né, de outras pessoas, mas ao mesmo tempo tendo que dar atenção para 3 crianças, cuidar e zelar de 3 crianças, de uma casa, de um marido, né, de uma vida profissional, porque você também atua profissionalmente, né, gente? Lohane, ela trabalha numa escola, ela é psicóloga, né? Atende ainda de forma clínica. Essa mulher entendeu tudo. Ela era doula, hoje tá de stand-by, né? E ainda é técnica e segurança do trabalho também. Aleatório, segurança do trabalho aleatório. Mas tem tudo, é uma mulher inteligentíssima, uma mulher que aí... meu Deus. Pensando. E qual que é o desafio que você vê? 3 crianças, filho, vida profissional, ministério, um bocado de coisa. E ainda tem Lohane, mulher, né? Lohane, filha de Deus. Né? E como é que você lida com isso? Olha, eu acho que, em primeiro lugar, a gente contar com uma rede de apoio é fundamental, assim. Então, graças a Deus, eu tenho, sim, uma mãe que me ajuda, uma sogra também, enfim. Tenho amigos e a igreja toda também como suporte, né? Mas eu acredito que a base disso tudo é conseguir estruturar uma rotina, que eu acho que é o que eu tenho tentado fazer na minha vida, assim, né? Que priorize de fato as coisas que são importantes, assim. Porque muitas vezes a gente sabe e entende que os nossos filhos são importantes, a gente sabe e entende que eu sou importante, que meu marido é importante, mas muitas vezes isso, quando eu destrincho na minha agenda, eu não consigo destacar um momento, um tempo, enfim. Então eu acho assim que cultivar e zelar pelos momentos que a gente tem, eu acho que faz de fato toda a diferença, assim, para eu conseguir ter um pouco de tranquilidade, porque mãe sempre tem a coisa da culpa, né? Sim. E tá exercendo essas funções, assim, sem deixar outras coisas aquém, né? Sem deixar meus filhos sentirem falta de alguma coisa. Então, eu acho que é fundamental a gente conseguir desenvolver tempos de qualidade e priorizar na agenda aquilo que é importante. A gente fala muito lá na Trindade que amor é uma questão de agenda. Então, se eu amo meus filhos, de certa forma, eu tenho que priorizá-los em algum momento dentro da minha agenda. Então, mesmo que isso seja de forma intencional, então, a gente lá em casa, a gente brinca que a gente tem os tempos de clímax,
que a gente tem o clímax em família, tem o clímax meu e do Pedro, que nada mais é do que ter esse tempo de qualidade, assim, sabe? Então... Lá em casa a gente chama do dia da família. Dia da família. Benjamin, ele já chega... Segunda-feira, é sempre na sexta-noite. Ele já chega segunda-feira. É hoje o dia da família, é hoje o dia da família. Exato, faz toda a diferença, assim. A gente vem propagando a cultura do clímax. Cada lugar tem seu nome, não? Mas é fundamental, assim, de ter esse tempo mesmo, assim, sabe? Então, e isso não precisa de muita coisa. Eu tenho o meu filho do meio, o Ian, que pra ele, clímax, tem que ter um abajuzinho ligado na meia luz, uma pipoca, e às vezes só isso já basta. Um filme ou um jogo pra gente jogar junto já é o suficiente, assim, pra eles. Então, muitas vezes a gente acha que a criança precisa de muita coisa, mas muitas vezes é aquele simples bem feito que precisa ser realizado mesmo, para que a criança se sinta contemplada e amada. Essa noção de que sim, eu sou amado pelos meus pais é fundamental e faz toda a diferença, de verdade, na vida da criança, assim. Amém. E é o que a gente tem tentado fazer. E isso é, assim, é um recado até para quem está assistindo, assim, muito importante, essa questão de você priorizar, né? O amor na agenda, ou como a gente ouve por aqui, o amor é o que o amor faz, a questão de você priorizar esse tempo com a família, né? Porque a gente vive num mundo que muitas vozes contrárias a voz de Deus, né? O que Deus espera para a família, o que Deus espera para a própria sociedade. E a gente, diante de tantas vozes, de tantas influências, os nossos filhos são bombardeados com essas influências o tempo todo, né? Sim, é escola, é com os amiguinhos na rua, é o tempo todo esse bombardear, né? E aí você trazer essa mensagem de priorizar, principalmente a gente falando aqui num Dia das Mães, para mães, porque, como você falou, às vezes a gente mãe se sente culpada de... Ai, será que eu estou dando aquela atenção devida? Será que eu estou fazendo aquilo que Deus espera que eu faça? Né? É muito importante a gente dar essa deixar esse recado, né, de fato, para todas as mães. E Lohane por Lohane. Lohane, Lolo. A gente tava brincando com o meu nome. Exato, gente. Olha, deixa eu falar. O mico aqui da pessoa. A gente veio divulgando o chá das mães aqui da Paz Lagoa. Gente. O tempo todo gente, a gente vai ter aqui um momento maravilhoso com a reverenda Lohane. Aí quando chega hoje, eu descubro que o nome dela não é Lohane, gente. É Lohane. Não, mas o que acontece? O meu nome no Nordeste, ele ganha esse sotaque, entendeu? Que fica super especial. Eu já tô super adaptada com as variações do meu nome. É Lohane, é Lohane, é Rolane. É uma série de variações. Daqui a pouco é Lorena, Lorena, tudo, né? Tá tudo certo, gente. Dá pra entender, tá sem problema. Não tem crise de identidade com relação ao meu nome. Tá tudo certo. Eu entendo, sei que sou eu. Ai, meu Deus. Que bênção. E já que a gente tá falando de você, né? Lohane por Lohane. Quais são os sonhos de reverenda Lohane, da mulher Lohane? O que é que você vislumbra pro futuro? O que é que aquece o teu coração, minha irmã? Olha, só perguntas profundas, complexas e difíceis de se responder. Mas deixa eu pensar, o que eu penso enquanto pessoa... Pra você, sonho. Um sonho. Infelizmente, eu acho que é difícil eu pensar na minha pessoa desatrelada dos meus filhos e do meu marido. Sim. Então, assim, o meu sonho enquanto Lohane também é ver os meus filhos crescendo, felizes, mesmo que pareça clichê, mas é isso também, assim, sabe? Eu espero conseguir vê-los formando uma família e perpetuando tudo aquilo que eu ensinei, vê-los crescendo na fé, vê-los crescendo com Cristo e servindo na igreja, enfim. Então tem muitos sonhos que às vezes a gente compartilha ali dentro de casa, de tipo assim, tem o meu caçula que ele fala que ele vai ser pastor. Então, normalmente é o caçula que faz isso. O caçula, normalmente Então, assim, de ver todos esses ensinamentos que a gente passa uma vida cultivando, formando e forjando na criança, assim, sabe? De vê-los, de fato, concretizando tudo isso que a gente vem semeando e plantando. Então, acho que colher esses frutos de toda uma vida de trabalho é o meu grande sonho, de verdade. E se Deus me der a graça de poder assistir e aplaudir
e estar junto com eles, de mão dada, nesse desenrolar da vida, eu acho que, sem dúvida alguma, vai ser um grande sonho realizado. Ó, eu vou te dizer uma coisa. Quando por exemplo, seu caçula chega pra você e diz, o meu sonho é ser um pastor. Eu sempre fico tentando observar as entrelinhas, sabe? Mas quando uma criança fala isso, é porque ele encontrou a referência dentro da casa dele. Então, assim, o meu pai é um pastor, a minha mãe é uma pastora. Então, assim, eles são minha referência. Ele tá dizendo de outra forma, eu quero ser como meu pai, como minha mãe. Né? Então, de certa forma, ele tá falando isso. Né? Então, isso já é um sinal excelente, que vocês estão fazendo um excelente trabalho como pai, como mãe. Estão inspirando a vida dos seus filhos. Né? Porque mais do que uma profissão... É ele ver que, caramba, eu quero ser isso aqui. Pior é quando chega um filho e dizer que droga que o meu pai é um pastor, né? Mas ele, de outra forma, está dizendo, eu quero ser como meus pais. Né? E isso é lindo de ver, porque eu vejo que isso é o cumprimento de um ministério na vida de vocês de forma inteira, né? De forma transbordante. À toa que esse transbordar penetra o coração deles. Né? E aí você... Caramba, você é uma grande mãe. Eu me lembrei de uma história aqui. Eita Deus. Eu me lembrei de uma história aqui que não queria deixar de passar isso aqui sem contar. Lembrei disso. Lá, qual história? Olha só, gente. Essa mulher tem 3 filhos. E eu acho que foi o caçula. Ai, meu Deus. Essa mulher teve um caçula, gente, na sala de casa. Conta aí pra gente como que foi isso. Ai, gente. Porque isso aqui chegou aqui no Nordeste. Nem todo mundo viralizou. Minha gente, o pastor Pedro, o pastor Lohane tiveram um filho na sala de casa. Eu, como assim, gente? Foi. Como que foi isso, hein? Desse jeito, menina. Aconteceu. Aí eu até pensei, eu falei, será que é porque ela é doula, ela resolveu, né, ser a parteira do próprio filho? Oh, meu Deus. Jesus, não. Não. Na verdade, assim, eu ser doula, eu acho que me deu uma tranquilidade a mais com relação a isso. Sem dúvida alguma, assim, né? Então, não foi um desespero quando aconteceu. Mas o parto estava planejado para ser no hospital, era um médico mais humanizado. Então, era um parto todo, já estava mais ou menos organizado. Eu tinha minha doula, que não era eu, no caso. Então, assim, estava tudo sistematizado para acontecer um parto humanizado no hospital. Só que realmente, as coisas assim, eu acordei, já tava ali com um pouco de contração, mas tipo assim, bem levinho. E como meu parto anterior também tinha durado 28 horas de trabalho de parto... Uau! Meu Deus do céu, mulher! Como é que tu conseguiu, pelo amor de Deus? Falei, isso vai demorar. Então assim, aí eu liguei pra minha mãe pra ver se levava os meninos na escola e... Não. A tranquilidade, olha mãe, minha filha tá nascendo, você pode levar as crianças na escola? Não, o pior foi que minha mãe não me atendeu. Aí o que eu fiz? Eu levei as crianças na escola em trabalho de parto. E eu... Mulher, deixava faltar nesse dia. E eu ainda trabalhava na escola. Então, pensa, Deus eu cheguei atrasada, teoricamente, aí eu trabalhava na escola, né, nessa época. Aí eu cheguei pra diretora e falei, olha, diretora, desculpa, eu cheguei atrasada, mas porque eu tô em trabalho de parto. Ela, você tá louca? Vai pra casa. Calma, só um minuto, não reclama agora não. Tá vindo uma contração aqui. Mas foi quase isso mesmo. E aí, mas assim, foi uma brincadeira lá na escola. E eu falei, gente, ó, recebe minha criança aí que eu tô em trabalho de parto. A contração. Deus. E aí, tiramos foto na escola. Tem até hoje as fotos lá na escola. Mas tava super de boa. Aí eu fui pra casa. Aí quando eu cheguei em casa, e Pedro tava trabalhando. Aí quando eu cheguei em casa, minha mãe me ligou. Eu falei, ai mãe, tô tendo uma contração aqui e tal. Mas tá de boa. E minha mãe, ela é a pior pessoa pra estar comigo nesse momento. Porque aquela pessoa desesperada, escandalosa. Cara, eu acho que eu sou tua mãe. Aí eu falei, não, minha mãe... Quando eu tava planejando aquela coisa, que a gente planeja, mas Deus pega e faz as coisas assim, né? Era um parto humanizado, no hospital, com dolo. E eu falei, não, a minha mãe só vai saber que eu tô em trabalho de parto depois que a criança nascer. Aí, resultado, vai minha mãe lá pra casa e ela ainda confundiu as coisas. Ela, eu vou fazer uma faxina, que essa casa tá uma bagunça. Ela começou a fazer faxina. Ela acabou que ela, sem saber, ela esterilizou a casa inteira. Porque ela confundiu. Enviada por Deus pra fazer uma santa e feitiçara faxina. Ela confundiu o álcool, ela limpou a casa inteira com álcool 70. Pensa. Mulher, foi de Deus. Deus usou sua mãe. É uma brincadeira à parte, nem precisava. Mas, enfim. Aí eu tava lá em trabalho de parto, assim, mas tava bem de boa. E a minha doula me ligou. Falei, ó, tá muito tranquilo, eu tô na fase tal, tá super, super tranquilo, pode vir. Mas assim, sem pressa. Ela veio, ela, vou pegar um ônibus e vou. E eu falei, tudo bem. E nisso o Pedro chegou e eu entrei no banho. Pedro tava, inclusive,
conversando no celular, mandando mensagem pro Bispo Eric. Tava falando coisa de igreja, falando coisas assim, na época era da âncora, falando coisas assim, absolutamente aleatórias com relação ao bebê. E tudo certo. Eu falei, amor, vou entrar no banho, a doula vai chegar, enfim, tudo certo. Só que aí, quando eu entrei no banho, assim, eu enquanto doula, eu entendo que eu tive que meio que um salto, eu meio que pulei uma fase de parto, a bolsa estourou e eu já pulei pro expulsivo, digamos assim, né? Então eu entrei no banho, Pedro mandou mensagem, a última mensagem dele pra Eric, sei lá, acho que foi não lembro direito a hora, mas enfim, umas 10h20. Pedro fala que eu sou péssimo desses arredondamentos mesmo, mas enfim, umas 10h20. E aí ele mandou mensagem pra Eric e eu entrei no banho, a bolsa estourou. Quando eu saí, eu falei, vai nascer, e tá nascendo. Aí Pedro tentou mandar mensagem pro médico, a médica falou, corre pro hospital. Nossa. Aí eu só joguei um vestidão assim, que era até tomara que caia, então eu só encaixei mesmo no vestido. E fui, quando eu cheguei na sala, eu falei, eu não vou pra lugar nenhum, o bebê vai nascer aqui, vai nascer agora. Todo mundo, não, aí minha mãe começou a gritar, minha mãe desesperada. Ela, não, começou a gritar, foi na varanda, gritando, eu a doida. E aí, enfim, falei, vai nascer agora. Ainda tive que dar ali uma leve direcionada. As pessoas, gente, tenham calma. Eu falei, vai nascer. Okay. Eu falei, mãe, me segura, Pedro, abaixa e pega a criança. Meu Deus do céu, minha gente. E aí nasceu o Theo com 4,75 kg. Escapuliu na sala de casa. Meu Deus. E aí depois chegou a doula, aí a doula quando chegou, aí inclusive foi um auê no prédio. Eu disse pra você vir devagar, porque você tem pressa, mas não podia ser tão devagar, querida. Aí a doula quando tava chegando, e a faxineira do condomínio falou, você veio pra ver o bebê? Já nasceu. Aí ela, o quê? Como assim? Ela subiu correndo. E enfim, foi uma história assim, que acabou que a gente tirou foto, aí a mensagem de Pedro pra Eric, 10h20, 10h40, ele mandou a foto do Theo ensanguentado e a gente... No meio da sala, ele, meu Deus, o que aconteceu? 20 minutos. Foi, mas já tava entrando mais um pouquinho, assim. Mas muito rápido. Mas foi muito rápido. E aí, enfim, aí depois a gente postou felizes, simplesmente meu filho nasceu. Só que aí viralizou, porque todo mundo na sala de casa, como assim? O que aconteceu? Vocês também. E aí acabou viralizando e chegou aqui, inclusive. Uma experiência e tanto, né? Uma experiência e tanto. E assim, é muito interessante, né? A gente, assim, nesse Dia das Mães, você é uma mãe que como doula, hoje não está mais em atividade, hoje você está na atividade de psicologia, né, e na escola, mas ajudou muitas mulheres nesse caminho do ter o filho, né, do maternar no sentido de gerar, do que gerar não, vamos lá, de vir ao mundo, né, porque o maternar é um saber construído, né? Sim. E diante disso, que recado, sei lá, você pudesse dar um recado aqui para as mulheres que estão nos assistindo, que recado você daria para as mulheres mães aqui da Paz de Lagoa? Deixar uma mensagem para elas, o que é que você poderia dizer? Você que tem uma super experiência como mãe. Olha, eu acho que um recado que eu poderia dar é, de verdade, para confiar que Deus está à frente de todo o processo. E isso... No parto, então, ele fica muito nítido, assim, né? Então, acho que, da minha experiência quanto doula, eu acho que essa é que eu mais tiro pra minha vida, assim, sabe? Sim. Que muitas vezes a gente acha que a gente tem o domínio com o conhecimento da medicina, com os avanços da cirurgia mesmo, enfim. Com os avanços de toda a tecnologia e conhecimentos e tudo mais, a gente acha que, de certa forma, a gente detém algum controle. Mas... é Deus, de fato, que sustenta e que conduz todo o processo da vida mesmo. Então, o que é mais difícil e que eu tenho que tinha, né, que agora infelizmente não atuo mais, que acalmar muitas vezes as mães era de simplesmente confiar que Deus sabia a hora certa, que tudo já estava tudo certinho, programado, organizado. Você já estava sendo psicóloga ali também naquele momento ali, né? Mais ou menos por aí. Um pouquinho. Brincadeira. Mas, sabe, descansar e confiar em Deus, de fato, é algo muito fácil de falar. Mas quando muito você está gerando um filho, quando você está nesse processo, nessa ansiedade para o parto, e no processo também, depois que o filho nasce, nessa maternidade mesmo, você confiar que é Deus quem sustenta, é Deus quem controla, é Deus quem cuida. Por mais que eu tenha todo o zelo e cuidado do mundo com meu filho, eu não consigo colocar ele numa bolha. E que se não for a mão sustentadora, cuidadora e guiadora do Senhor, eu não consigo acrescentar um dia de vida no meu filho. É verdade. Então, eu acho que
Esse eu acho que é o meu recado, assim, para as mães. Descansar mais e se deixar sob os cuidados de Deus. É muito importante isso, né? E aí eu acho que passa muito também da gente estar sempre entregando, né, os nossos filhos ao Senhor, né? Aquela questão de gerar eles em oração, né, com o joelho no chão. Porque é muito difícil, né? A gente... Depois que a gente é mãe, pelo menos eu digo pela minha experiência, eu não sei se é porque eu sou uma mãe medrosa, sou uma mãe, né, com muitas... Eu tenho algumas dificuldades, algumas lutas, né, mas esse descansar é um exercício diário e é uma tarefa que muitas vezes não é fácil na vida da gente, né? Mas obrigada pelos conselhos, obrigada pela sua presença aqui. Gente, é isso, um prazer enorme receber você aqui na nossa casa, aqui na Paz Lagoa. Prazer foi meu. A gente vai já ter mais um momento com a Lohane. Se você estiver assistindo amanhã no culto, a reverenda Lohane vai estar trazendo uma mensagem da parte de Deus, né, aqui para a vida, para abençoar a nossa comunidade. Obrigada, minha irmã, de todo coração. Um prazer enorme ter você com a gente, viu? De verdade. Isso, querida. Obrigada. Obrigada, viu? De verdade. Amo essa família. É isso, gente. Tchau. E até a próxima. Tchau, tchau.